Com a nossa médica angiologista, a doutora Marcela Gomes. A gente vai falar hoje sobre aneurisma de aorta. Roda a vinheta. Vamos ter uma aulinha hoje. Vamos começar, como dizia minha mãe, do começo. Doutora Marcela, explique o que é a aorta, por favor. Boa tarde, Boa tarde, meu bem. Muito bom estar aqui com vocês. Então, a aorta, como a gente vai ver aqui nesse vídeo, que a gente vai começar a colocar, é uma artéria, certo? É a artéria mais longa, maior artéria do nosso corpo, o maior vaso do nosso corpo realmente, maior vaso arterial. E ela tem a função de transportar o sangue diretamente do coração para todas as áreas do corpo. O coração ele vai bombear diretamente na aorta e a aorta vai ter vários ramos, vários vasos que saem dessa aorta e que vão cada um para o seu destino, para levar ali aquela vascularização, aquele sangue oxigenado que vai nutrir todos os tecidos. Então você vê aí no vídeo que essas hemácias, esse sanguezinho passando, vai por todo o corpo. Né? A aorta, quando chega mais ou menos no nível do umbigo, ela vai se dividir em duas artérias, as artérias ilíacas. E essas artérias ilíacas, por sua vez, vão se dividir em outras duas até chegar nas artérias femorais, que é quem vai levar a vascularização para as pernas. Agora, quando a gente diz assim, teve um aneurisma da aorta, o que foi que aconteceu? Então, o aneurisma é uma dilatação, uma dilatação localizada daquele vaso. Como né? a gente está Nesse vendo caso, aí, ó. Você vê que aquela areazinha da aorta, ela está dilatada. Quando essa dilatação excede 50% a mais do diâmetro normal que a gente esperaria para aquele vaso, a gente pode dizer que esse vaso está aneurismático, que tem um aneurisma, uma dilatação. Se está dilatado, existe o risco, Fernanda, daquela parede não aguentar aquela pressão toda e acabar estourando. Entendi. Então, no caso de uma aorta, que é um vaso que leva uma grande quantidade de sangue, com uma pressão muito grande diretamente do coração, então você pode ter um sangramento assim extremamente grave, que pode levar à morte, inclusive, em minutos. E quais são as principais causas que, por exemplo, poderia causar mesmo essa dilatação? Essa dilatação. Veja só, o sexo masculino é mais acometido que o sexo feminino. E essa doença, ela pode acontecer de maneira genética, em algumas doenças, como algumas síndromes, como síndrome de Marfan, síndrome de Ehlers-Danlos, que são doenças que você vai ter disfunções no colágeno ou na elastina, que são duas substâncias muito importantes na parede das artérias, que faz com que a artéria tenha mais capacidade de dilatação e maior elasticidade. Então, quando eu tenho deficiência no colágeno ou na elastina, que pode acontecer nessas doenças, essa artéria ela vai se tornar mais fraca. Então, sob pressão, ela vai começar a dilatar, podendo até levar a uma ruptura. Agora, muitas vezes, e na maioria das vezes, essa dilatação, esse aneurisma, acontece como consequência, assim, da idade, de fatores como hipertensão, tabagismo, é muito importante, até doença pulmonar obstrutiva crônica, você também pode ter relação com o desenvolvimento de aneurisma. Quem é DPOC pode? Sim. Que interessante. A gente pensa também que são coisas bem separadas, bem que é pulmão, né? Exatamente. Então, você tem algumas condições que vai fazer com que essa parede se torne fraca. Entendi. Se ela está mais fraca, ela vai dilatar. A idade, o avanço da idade pode piorar? Sim, porque aí naturalmente a gente vai perdendo mais colágeno, né? A gente vai perdendo mais essas substâncias e vai fazendo com que essa parede fique cada vez mais frágil e mais tendente a romper. A gente, quando fala em colágeno, fica muito relacionado à flacidez da pele, né? Dizer, não, o rosto, tá faltando colágeno. A gente vê que tem muitas outras funções, né? E sempre ligado a isso mesmo, da flacidez. É como se fosse uma flacidez da pele, da parede da artéria. E vai fazer, se ela está mais flácida, ela não vai se manter ali rígidazinha, no local, no tamanho normal. Ela vai se tornar mais fácil de dilatar, porque ela não tem mais a mesma capacidade de resistir àquela pulsação. Sim. Entende? E o tratamento, como é que é feito, doutora Marcela? O tratamento, a gente pode fazer esse tratamento de duas formas, certo? Não, inicialmente é bom a gente saber que nem todo aneurisma tem que ser tratado. Ah, é? Certo? Existe o tamanho. Ó, a gente tá vendo nesse exato momento aí, ó, como tá. Ele né? a pulsação, né? E quando a gente examina esse paciente, a gente toca no abdômen, a gente sente aquela pulsação super forte. Hoje mesmo, no consultório, eu palpei um paciente com aneurisma de aorta.
toca o paciente assintomático, foi para o consultório por outra razão, e eu fui fazer o exame abdominal habitual e palpei um provável aneurisma de aorta. Então, o paciente não tem sintoma nenhum, zero sintoma abdominal nenhum. Mas a gente vai palpar ali, o paciente mais idoso, a gente faz aquele check-up, né? E tinha uma dilatação já da aorta, eu já palpei bem a aorta e bem pulsado. Você toca e sente aquela pulsação mais forte. Veja só, uma cirurgia, um tratamento de um aneurisma, ele envolve muitos riscos, é uma cirurgia de alto risco. Então, a gente vai ter que pesar, como tudo na medicina, se vale a pena eu correr o risco desse procedimento ou se vale a pena eu correr o risco dele estourar. Então, existe uma decisão difícil. Então, chega um momento, quando esse aneurisma ele vai chegando em 5 centímetros, ou 5,5 centímetros para homem, 5 centímetros para mulher, a gente já começa a ver que eu tenho um risco maior dele romper. Então, vai valer a pena eu pensar numa cirurgia. Essa cirurgia pode ser convencional, uma cirurgia aberta, como essa que o vídeo está mostrando, em que eu vou fazer uma incisão direta no abdômen, incisão grande, um corte grande no abdômen. Vou expor a aorta, essa artéria, vou fazer um clampeamento nessa aorta, abro essa artéria, né? No lugar da parede da aorta, vou colocar essa prótese, certo? Depois vou suturar aí na parede da aorta, depois eu fecho com a própria camada da artéria para proteger essa prótese e pronto. O sangue que antes ia passar por dentro da aorta dilatada, agora passa pela prótese. Então não vai ter mais o risco desse aneurisma estourar, mas é uma cirurgia de alto risco. Isso. Eu vou estar lidando com um vaso muito grande, um vaso que circula muito sangue, tem uma perda. É comum, doutora, fazer a cirurgia? Sim, sim. Agora, atualmente, a gente tem procurado, quando não há contraindicações, a gente fazer a cirurgia de maneira minimamente invasiva, que seria a cirurgia por hemodinâmica, que a gente chama, por endovascular, que é o próximo vídeo que a gente vai colocar. A gente vai fazer um acesso ali na virilha, pela femoral, como se fosse um cateterismo cardíaco. Então, a gente vai entrar com catéteres por dentro da artéria femoral, vai subindo pela circulação, pela ilíaca, até que chega na aorta. Chegando na aorta, eu vou posicionar esse catéter, colocar outros guias, até liberar uma prótese, do mesmo jeito da outra, só que eu vou colocar por dentro. Não precisa abrir. Eu não vou precisar abrir o abdômen. E o muito importante, eu não vou precisar fazer aquele clampeamento. Lembra daquele clampeamento? Preenchendo aí com a prótese. Olha como fica interessante. Eu entro depois com outro catéter para abrir essa prótese. Bota do outro lado também. Gente, né? é muito interessante muito a medicina, né? Eu fico assim, doutora Marcela traz muitos vídeos e eu só. E ali, ó, o tecido, a gente pode falar do tecido, a artéria tá ali, ó, né? Exato. Ela volta, doutora. Não é que ela volte, mas é porque o sangue não circula mais lá, aí aquela parede já se torna, desfaz. Já se vai, não é que nem que se desfaz, mas ela se adere lá a outras estruturas e você fica trombosado e vai desaparecer. Gente, é muito interessante. É muito interessante. E essa cirurgia, essa abordagem por hemodinâmica, por cateterismo, como algumas pessoas falam, diminui bastante os riscos. Né? Agora, claro, tem pacientes que não conseguem fazer porque às vezes esse aneurisma envolve a artéria renal ou ela é muito tortuosa, a gente não consegue subir com catéter. Então, cada paciente vai ter que ser estudado da melhor maneira possível, faz angiotomografia, às vezes tem que fazer uma arteriografia antes. Perguntar quais eram os exames que fazia para fazer essa decisão. Bom, para descobrir esse aneurisma, um simples ultrassom abdominal é capaz de descobrir. Então, o ultrassom de abdômen é capaz de dizer, ali tem um aneurisma. Quando chega pra gente o ultrassom, aneurisma de aorta abdominal, enfim, aí a gente vai pedir outros exames, que aí já vai ser a angiotomografia. Vou precisar ver isso contrastado, isso de uma maneira melhor, com um aparelho melhor, para eu poder fazer uma programação de cirurgia, caso ele já tenha chegado naqueles 5 centímetros ou 5,5 centímetros. Tem como prevenir? Então, a melhor prevenção, no caso, seria o diagnóstico precoce. No caso, não é uma prevenção, mas eu tenho que ver esse aneurisma antes dele estourar. Muitas vezes, o paciente chega na emergência já muito grave, nem sabia que tinha um aneurisma, né? Então, eu tenho que diagnosticar logo. Como é que pode prevenir?
manter níveis normais de pressão, não fumar, ter uma vida saudável. Mas tem pessoas que têm essa vida saudável e mesmo assim desenvolvem um aneurisma. Então, por isso que sempre é importante, a partir dos 50 anos, é importante ir num vascular, fazer uma avaliação, um check-up vascular, para que a gente possa identificar algum problema que, tratado no momento correto, você não vai ter uma complicação mais grave. Olha, disse tudo. Hoje é dia de você, seja com plano de saúde, seja particular, enfim, pegar o contato, seja com a doutora Marcela, enfim, e marcar. Puxa vida, realmente, o ano passado eu não fui, mas eu não sinto nada. Não espero. A gente tem muito essa história da medicina curativa no Brasil. E eu bato muito nessa história. A gente tem que começar a trabalhar. Familiar. E história familiar. Muito importante. Se você tem na sua família pacientes que já tiveram aneurisma de aorta, ou até outro aneurisma, por exemplo, aneurisma da artéria poplítea está muito associado ao aneurisma de aorta, então tem sim que fazer uma investigação melhor para flagrar isso num momento ideal, né? E não num momento assim onde a gente tem pouquíssimo a fazer. A mortalidade é altíssima no aneurisma roto, que a gente chama. Nossa. Altíssima. Vamos prevenir. Sim. A aula de hoje, o resultado final é todo mundo marcando o angiologista. Doutora Marcela, a gente adora trazer você aqui. Dá um beijo para a família inteira dela, para os filhos. Como é que ficou o nome da cachorrinha? Ela mandou a foto Cristal. Gente, ela mandou a foto de Cristal. Eu fiquei apaixonada, porque já é a coisa mais linda. E eu sei que tá a galera toda assistindo. Eu vou liberá-la, porque ela vai voltar para o consultório para trabalhar. Isso aí. Ela está nas redes sociais como @doutora_dra.marcela Gomes. Vai lá que tem muito conteúdo bacana para você. Até semana que vem, viu? Um cheiro.